Bom, pra quem ainda não sabe, os últimos 4 anos da minha vida eu vivi na Austrália. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês de uma forma bem direta e clara tudo que essa experiência trouxe pra minha vida. Tudo que eu consegui construir na minha vida nesses 4 anos na Austrália. Vai lá comigo? Eu cheguei na Austrália em maio de 2022. A adaptação do começo, quando a gente chega na Austrália, é uma coisa bem difícil, porque são muitas coisas que pesam. Vamos supor, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se adaptar à língua, à cultura, e além de tudo isso, você precisa encontrar um lugar para morar. De certa forma, são coisas normais da vida, mas eu acredito que você pode acrescentar um peso a mais, que é o fato de você estar num lugar que você não conhece, você está longe da família, longe dos amigos, não tem aquelas pessoas que você pode simplesmente mandar uma mensagem e vai te dar um apoio. A gente está basicamente à deriva, não tem ninguém lá, a gente na maior parte dos casos não conhece ninguém, e logo na primeira semana você já precisa de certa forma começar a procurar um trabalho, porque o custo de vida na Austrália ele é muito caro, mas desde o princípio você já começa a sentir uma diferença muito grande referente ao trabalho lá, o quanto que ele é valorizado, independente do trabalho. Como eu disse, eu cheguei, comecei a trabalhar, comecei a me adaptar com a rotina, e em torno de 2 meses e meio, 3 meses, eu já consegui comprar minha primeira moto, e não foi uma moto mais básica, eu consegui comprar uma CBR 250, eu já consegui ver o retorno do meu trabalho, o meu suor ali realmente sendo compensado. Você meio que entra ali numa confusão assim de realidade para como as coisas funcionam no Brasil, mas na minha cabeça eu comecei a enxergar, consigo levar minha vida para algum lugar. O fato de eu ter trabalhado tanto pouco tempo e já ter conseguido obter um bem que no Brasil, dentro da realidade do Brasil, seriam anos de serviço, e ainda assim eu acredito que dificilmente você conseguiria comprar à vista. Fazendo um paralelo com o mesmo tipo de serviço. Poxa, eu estava trabalhando lá com mudança de casa. Fazer um trabalho com mudança de casa no Brasil, quanto tempo eu levaria para conseguir comprar uma moto? Chega a ser tipo assim, absurdo você pensar. Então naquele momento assim, a minha cabeça começou a enxergar as coisas ali na Austrália de tipo, se em 3 meses eu conseguir comprar uma moto à vista, isso daqui tem um potencial grande, isso aqui pode me levar para algum lugar. Mesmo eu tendo conquistado, né, a minha moto, e ser uma coisa assim que traz uma sensação assim de conquista grande, né, pessoalmente, as coisas não param, porque a gente já tem que começar a pensar em fazer a renovação do visto, a gente já tem que começar a pensar como vão ser os próximos passos, porque as coisas elas acontecem muito rápido. Então eu vou tentar falar um pouquinho para vocês tudo que se passou dentro do primeiro ano meu dentro da Austrália. Vamos dividir por anos, a gente vai ali primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e o quarto ano. A correria continua, tinha que continuar indo para a escola, continuar trabalhando, fazendo as coisas, e logo a preocupação da renovação do visto já vem. Então comecei já a juntar dinheiro, e quando chegou próximo da renovação do visto eu percebi que eu não tinha grana o suficiente, mas pelo menos eu tinha a moto. Então eu consegui fazer a venda da moto para que eu pudesse pagar toda a renovação do visto, e nessa renovação eu acredito que já foi ali para mais 1 ano e meio. E após fazer a renovação do visto, bom, meu irmão ele tava para ter um neném junto com a mulher dele. Ele fez a proposta para que eu fosse o padrinho do meu afilhado, né, do Benzinho. Basicamente eu já comecei a programar uma viagem para o Brasil, porque eu queria conhecer meu afilhado, né. Já comecei a juntar dinheiro para me preparar para essa viagem. E dentro desse período também eu já tive uma transição ali referente ao tipo de serviço que eu estava fazendo. Como eu disse no começo, a mudança de casa. Eu fiquei ali por volta de uns 4 meses fazendo mudança de casa, mas judiava muito do corpo. Eu acabei realmente perdendo muito peso, ficando muito fraco. A rotina era muito corrida, não conseguia me alimentar bem. E aí foi quando eu comecei a fazer as entregas já, fazer os deliveries. E basicamente trabalhando ali agora como motoboy, né, eu consegui me planejar para fazer essa viagem para o Brasil. Chegando nessa viagem foi ali em junho de 2023, já um pouquinho depois de 1 ano ali na Austrália. O primeiro ano, então, eu posso resumir ele em
adaptação, a conquista da moto e depois, logo depois já a venda dela também, depois de alguns meses. E também no final do ano de 2022 foi quando eu consegui comprar esse celular também, que na época era o lançamento, que era o iPhone 14, e no caso é o que eu tô com ele até hoje, mas praticamente mais uma coisa aí que me trouxe o meu primeiro ano de Austrália, mais essa conquista. E foi basicamente isso, eu acredito. Então, né, depois desse retorno aí, né, para a Austrália, depois do Brasil, acabei de certa forma retornando com algumas dívidas, mas que alguns meses de trabalho ali na Austrália consegui quitar as contas que eu tinha lá no Brasil, os débitos que eu tinha feito lá no Brasil com cartão de crédito. Bom, e a partir dali, nesse momento, eu já estava junto com a Laura, a gente já estava saindo juntos há algum tempo. Antes de eu ir pro Brasil, a gente já estava paquerando ali, né, já estava dando uns beijinhos. Logo depois que eu voltei do Brasil, acredito que por volta de um mês, eu acabei pedindo ela em namoro e, querendo ou não, uma das coisas que eu posso dizer que a Austrália trouxe pra minha vida também é a Laura, que hoje é minha noiva. E poucos meses depois de eu ter voltado pra Austrália, eu cheguei de volta na Austrália ali em julho de 2023. E aí, em outubro desse mesmo ano, a gente se mudou junto. Mais uma conquista aí nesse segundo ano de Austrália foi pegar um aluguel no nosso nome, né, ou no meu nome, no da Laura. A gente conseguiu se mudar pra essa casinha e quando a gente chegou lá não tinha nada, a casinha tava vazia. E com o tempo a gente foi colocando as coisas, comprando pelo Marketplace, que saía muito baratinho. Às vezes encontrava coisa na rua lá, que na Austrália é muito comum você encontrar coisa na rua e coisas que estão boas ainda. E nesse período eu já tava com a preocupação de ter que fazer a renovação do próximo visto. E a gente já tava se programando para fazer a renovação desse próximo visto juntos. Eu entraria como um dependente no visto da Laura, não precisaria mais ir para a escola, porque até esse momento que eu tô falando para vocês, a vida na Austrália continuava sendo trabalho e estudo, eram os dois ali seguido um do outro, não tinha, vamos supor, muita folga. A cultura e a língua já não era um empecilho tão grande para mim, mesmo ainda não tá falando fluente, ou até hoje eu acredito que eu não falo fluente em inglês, mas naquela época já era um pouquinho mais fácil de eu me comunicar, de eu fazer as coisas do dia a dia, tudo mais. Então ali mais ou menos em abril de 2024 a gente já teria que fazer uma outra renovação. A gente começou a trabalhar em cima disso, né? Como se programar para fazer a próxima renovação de visto. E a cada renovação que você faz de visto, ela sai um pouco mais cara. A taxa da renovação de visto, ela aumenta um pouco mais a cada vez que você renova de novo. Essa última renovação que a gente fez foi por praticamente 2 anos, que foi até abril de 2026. Com tudo isso acontecendo, a gente ainda continuava vivendo, né, nossas vidas na Austrália. E isso é o mais legal, porque lá você tem a possibilidade de estar trabalhando e vivendo sua vida de uma forma boa. Você vai para o mercado, você compra praticamente todas as coisas que você quer, você consegue ter uma vida tranquila, você paga o seu aluguel sem esforço, sem sacrifício. Você simplesmente tem que trabalhar, isso é inegável. Você trabalha, mas você é recompensado por isso. Com uma vida boa, com uma vida balanceada, entre ter tudo que você precisa dentro de casa, entre ter os seus momentos de lazer. Você consegue viver uma vida boa dessa forma. Tô suando aqui nas dobrinhas de gordura. 2024, mais uma conquista pra gente. A gente conseguiu fazer a renovação do nosso visto juntos. Esse ano que se sucedeu, a gente estava planejando fazer uma viagem pro Brasil e pra Colômbia, para que a gente pudesse conhecer a família um do outro, né? Eu e a Laura, a gente já estava junto e o ano de 2024 ali continuou. E antes mesmo da gente fazer a viagem, a gente ainda teve mais uma conquista e que ajudou bastante a gente na época. Por volta, acredito que foi de outubro de 2024, a gente ainda conseguiu comprar nosso primeiro carro, foi o Oduelo, nossa carrinha. Eu vou colocar umas fotinhas dele aí pra vocês verem, que era uma CR-V 2003. Então a gente ainda teve essa conquista do carro. Como eu disse, desde o começo, você consegue perceber, né, a diferença
de como o seu serviço ele é recompensado, como o seu esforço ele é recompensado quando você está na Austrália. Poxa, além de conseguir fazer todas as renovações de visto, conseguir planejar uma viagem de volta para o seu país para visitar a família, conseguir comprar um carro, eu acredito que todas essas coisas elas estejam de certa forma ligadas à qualidade de vida. Você consegue comprar as coisas que você quer, e quando eu falo isso não é só de forma material, mas em forma de experiência também, em forma como de comida, em forma de não ter... Você não passa como vontade de nada, de certa forma. Você trabalha e você é recompensado pelo seu trabalho, como eu acredito que deveria ser em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Quando você trabalha, você deve ser recompensado pelo seu trabalho. E eu não tô falando de nenhum tipo de trabalho mirabolante, assim, eu não era nenhum tipo de gênio. Poxa, eu trabalhava com mudanças de casa, depois eu comecei a trabalhar como entregador, de motoboy, fazendo entregas. Então, mesmo com esses tipos de serviço, a vida já te oferece muito. Ela já te oferece uma recompensa boa pelo seu esforço. Nessa tecla, assim, às vezes eu penso e eu acredito que seja muito sacanagem. E eu acredito que todas as pessoas que vivem no Brasil, de certa forma, vão concordar com isso. Mas que, poxa, a partir do momento que você tem um trabalho que é justo, que você está usando o seu esforço ali, seu suor, você tem que, no mínimo, conseguir pagar um lugar bom para que você consiga viver, comida para você comer, para você, para sua família. É uma coisa que realmente a Austrália proporciona para você. Continuando, final de 2024, ali em outubro a gente conseguiu comprar o nosso carrinho. De 2024 para 2025 a gente conseguiu fazer a nossa viagem. A gente foi ali em dezembro, passou, acho que de 5 de dezembro, 8 de dezembro até a virada do ano, a gente passou lá no Brasil, passou o ano novo lá com a minha família. Não, mentira, passou o Natal com a minha família. A Laura conseguiu conhecer minha família. E em janeiro a gente foi pra Colômbia. E lá na Colômbia eu consegui conhecer a família dela. Aí. Mas aí em janeiro a gente conseguiu ir pra Colômbia, consegui conhecer também a família da Laura. Sim, de certa forma proporcionou mais essa conquista pra gente de fazer essa viagem. E a Laura também, ela trabalhava no café, sempre, a maior parte do tempo trabalhando no café. Então você vê que são serviços normais ali, não é nenhum tipo de serviço fora do comum, e já te proporciona todas essas coisas. E depois a gente voltou pra Austrália. E nesse momento eu já consegui me organizar para essa viagem de uma forma que não pesou tanto. Quando eu voltei para a Austrália, eu voltei praticamente zerado, mas não tinha dívida, não tinha nada. Então começamos o ano de 2025 ali, eu pelo menos, a Laura sempre foi muito melhor organizada financeiramente do que eu. Então depois dessa viagem, a gente voltou e eu tava ali meio que no 0 a 0 de grana. E aí a gente já volta pensando, tá, e agora, né? A gente tinha esse visto nosso até abril de 2026, que no caso foi quando a gente acabou definitivamente saindo da Austrália, mas você volta já pensando nisso. É uma preocupação que nunca passa, sabe? Você consegue desfrutar da vida, você consegue comprar as coisas, mas é uma preocupação que nunca passa. Eu acredito que eu até esqueci de mencionar também que ali em 2024, se eu não me engano, foi quando eu consegui comprar a minha Action Cam, a DJI, que é como se fosse a GoPro, né? E foi quando eu comecei a fazer os motovlogs. E aí a gente tinha ali do começo de 2025 até 2026, até abril de 2026, para planejar qual que seria o nosso próximo passo, né? Nossa, deixa eu matar essa área aqui. Está calor demais. Pelo amor. De volta pra cá, como eu disse, a gente começa ali 2025. Que pode ser resumido ali 2025 como um ano que foi bem trabalhado, não só 2025, mas 2025 e esses 4 meses de 2026 que a gente ainda esteve na Austrália. Resumido com bastante trabalho, porque a gente tinha já que se preocupar ou em fazer a renovação do visto, e aí seria ainda mais caro, porque como eu disse, a cada renovação que você faz as taxas vão aumentando, e eu acredito que dentro do período que a gente estava na Austrália, aumentou ainda mais a taxa. Sim, a gente de certa forma começa a trabalhar pensando em juntar dinheiro, pensando em como que vão ser os próximos passos. No decorrer do ano a gente foi como conversando quais seriam os planos, e eu acredito que para mim e para Laura já não fazia mais sentido ficar na Austrália. Se você for olhar pela perspectiva da qualidade de vida, de todas as coisas que a Austrália proporciona para você, você pode até falar, pô, você é burro, você é louco de estar saindo da Austrália.
Mas com o tempo a gente começa a entender que realmente não é sobre, vamos supor, você conseguir ter acesso a todas essas coisas, mas é a forma como você se sente. E eu acredito que a Austrália, ela te traz uma qualidade de vida muito boa, ela te traz acesso a bens materiais, a qualquer que seja lançamentos de celulares, de câmeras, de computadores, tudo isso com qualquer tipo de trabalho você consegue alcançar na Austrália. Também você tem que levar muito em consideração quais são seus hábitos, quais são suas atitudes, porque isso vai ditar muito também como você vai ter sua vida na Austrália. Porque dentro desses 4 anos eu acredito que eu conquistei muitas coisas para minha vida. Foi uma fase de transição grande, foi uma evolução enorme, e não só, como eu disse, em bens materiais, em coisas que a gente conseguiu comprar, mas foi uma evolução muito grande pessoal, porque eu acredito que essa experiência na Austrália ela é muito válida, não só por tudo que ela traz, como eu disse, material, mas por todo o crescimento que ela traz para você como pessoa, porque você tem que passar por muita coisa. E as pessoas que pensam que viver na Austrália é fácil só porque a galera fica postando coisa na praia, comprando isso, comprando aquilo, tendo essas experiências, viajando para a Ásia. Cara, não é fácil, não é fácil. A vida lá é bem difícil, é bem corrido. Você tá longe de todo o conforto que você teve durante toda a sua vida. Você tá praticamente fazendo uma mudança completa na sua vida. Então, para aquelas pessoas que falam que é fácil ou falam que eu só tenho problemas porque eu moro no Brasil e tudo mais, cara, realmente essas pessoas podem estar em qualquer parte do mundo, elas vão continuar tendo problemas, porque realmente tem, claro, não vou ser hipócrita de falar, quando você tem acesso a essas coisas, quando você consegue comprar as coisas para comer, um lugar para viver com uma certa facilidade, isso traz, de certa forma, já tira um peso muito grande, né, de cima da gente. Mas você achar que, vamos supor, você vai sair do Brasil e vai solucionar todos os problemas da sua vida, você está muito enganado, não é assim que funciona. Inclusive eu conheço muitas pessoas que vão para a Austrália ou para outros países, né, e só reclamam, falam que as coisas não tá boa, aí você vai ver as atitudes dessa pessoa e ela não se preocupa com o futuro, ela não pensa o que vai ser depois. E não que a gente tem que viver preocupado com o futuro, mas é bom, a gente precisa planejar alguma coisa. Posso resumir esses 4 anos ali na Austrália, foi muito trabalho duro, foi muito esforço, muito suor, foi planejamento, foi consciência, foi uma evolução como pessoa, profissional, de todas as formas. Eu acredito que a Austrália foi uma experiência incrível para mim, e além de todas essas conquistas que a gente teve quando a gente passou por essa experiência da Austrália, trouxe pra gente o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo aqui na Tailândia, hoje a gente tem o tempo para dedicar em se desenvolver no que a gente quer. E todo esse tempo que a gente passou na Austrália foi de certa forma uma construção, foi uma construção para chegar até aqui. E você achar que você vai para a Austrália e a sua vida vai mudar de repente, cara, você tem que estar consciente das suas atitudes que você está fazendo dia a dia, semana a semana, mês a mês, porque quando eu olho para trás, foram todas as escolhas conscientes que eu fiz pensando no meu futuro que me trouxeram até esse ponto. E se achar que minha vida tá resolvida hoje, tipo, ela não tá. Mas o que a Austrália proporcionou para mim foi, de certa forma, ter o tempo livre para me dedicar ao que eu quero, a me dedicar a me desenvolver profissionalmente no que eu quero. Eu posso, acredito que, acabar aqui dizendo que o que a Austrália proporcionou pra gente é de ter essa liberdade de tempo, essa liberdade de energia, ou essa liberdade de escolher para onde a gente vai. Essa vida que a gente está vivendo hoje é o que esses 4 anos de Austrália trouxe pra gente. Eu acredito que seja isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso vocês queiram saber alguma coisa mais em específico, pode deixar nos comentários aqui, pode perguntar, eu vou estar disponível aí para responder vocês, eu vou estar sim, para tirar qualquer dúvida que seja. Mas basicamente é isso, essa vida que a gente está vivendo hoje. A gente é muito grato à Austrália por tudo que passou lá, por todo o suor, por todo o sacrifício, por todo o esforço, por todo o prazer, por todas as experiências, por todas as amizades, por tudo que a gente passou lá. A gente é muito grato e a gente sabe que, de certa forma, a Austrália proporcionou a gente estar vivendo essa vida que a gente tem hoje. Então, é isso. Tamo juntão. Espero que tenha sido claro o passo a passo ou toda essa linha cronológica até a gente chegar aqui. E se não ficou também, pode perguntar aí nos comentários, a gente explica melhor para vocês. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo isso, a gente tem que agradecer a Austrália por isso.
Então é isso aí, tamo junto. Se curtiu o vídeo, já sabe, joinha aí. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!